Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje a nossa aula do componente curricular de História com a professora Jacelma. O tema é a continuidade da aula anterior. Vocês lembram que falamos sobre marcos históricos de cidades brasileiras, a qual contemplamos as cidades de Belém e de Goiânia? Pois bem, a nossa aula de hoje é dando continuidade também sobre os marcos históricos de cidades brasileiras. E só para te lembrar mais uma vez o que é marco histórico, caso você tenha esquecido. Marco histórico é o nome que se dá a um edifício, a lugar ou objeto que possui grande importância histórica. Hoje, o nosso conteúdo é sobre marcos históricos das cidades de Belo Horizonte e Curitiba. O primeiro marco histórico da cidade de Belo Horizonte, a gente tem como exemplo aí a Praça da Estação. Essa foto ela foi tirada no ano de 1940 e a Praça da Estação é antiga e sua história está ligada à da construção da cidade de Belo Horizonte. Então, a Praça Rui Barbosa, mais conhecida como Praça da Estação, tornou-se um dos pontos mais atraentes e populares de Belo Horizonte. A pedra fundamental do local foi lançada em 1894, antes mesmo da inauguração da capital. Então, nos primeiros anos, o movimento na praça era proporcionalmente maior do que hoje, pois era por ali que chegava toda a matéria-prima para a construção da nova capital. Então, daí o nome de Praça da Estação. E aqui a gente tem a foto da Praça da Estação em um momento bem mais recente. Ela passou por várias transformações e atualmente a Praça da Estação é um dos mais importantes espaços de manifestações populares. É o principal espaço público para a realização de shows, de eventos, de palco e até mesmo de algumas festas juninas. A Praça da Estação era um lugar de chegada e de saída de pessoas que queriam conhecer a cidade de Belo Horizonte. E tem também um momento bem artístico que é o Arraial do Belô. E esse Arraial do Belô acontece justamente na Praça da Estação. Lembrando que essa festa junina é uma grande manifestação artística e cultural da cidade. E aqui é o Lago da Ordem, que é o principal conjunto histórico de Curitiba. Atualmente, no Lago da Ordem, ocorre aos domingos uma feira de artigos variados que atrai muitos curitibanos. O lugar é fechado ao tráfego de veículos. Como também, aqui no Lago da Ordem, abriga vários marcos históricos da cidade, entre os quais eu irei mostrar para vocês. O Bebedouro é um marco histórico da cidade que fica bem no centro do Lago da Ordem. Então, o Bebedouro, em tempos passados, ele servia para os tropeiros parar e dar de beber a cavalos e mulas que traziam do sul para vender na Feira de Sorocaba, em São Paulo. Esse bebedouro é uma fonte feita de pedra que possui uma bacia de ferro. A casa Romário Martins é uma das casas mais antigas de Curitiba e que faz parte do marco histórico da cidade. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas é a igreja mais antiga de Curitiba e faz parte do marco histórico da cidade. O Museu de Arte Sacra também faz parte do marco histórico da cidade de Curitiba.
Na aula de hoje, nós conhecemos alguns marcos históricos das cidades de Belo Horizonte e Curitiba. E na sua cidade, que exemplo você daria de marco histórico? Lembrando que marco histórico é o nome que se dá a um edifício, lugar ou objeto que possui grande importância histórica. Aqui nós temos o exemplo do Museu Osildo Albano, na cidade de Picos. Esse museu ele é um marco histórico para a nossa cidade. Você já visitou? Você sabe que tipos de objeto possui nesse museu? Se você não conhece, eu faço convite para que você, com a ajuda da sua professora ou dos seus pais, visite o marco histórico da sua cidade de Picos. Então, um grande abraço para vocês, um beijo no coração e a gente se encontra na próxima aula.